Sejam bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Junto com o nosso parceiro e jornalista Caco da Mota, iremos conversar com Morris Litvak sobre o tema longevidade nas empresas. Morris é formado em engenharia de software, CEO e fundador da Maturi, empresa especializada em ajudar pessoas maduras, geralmente com mais de 50 anos de idade, a continuarem ativas no mercado de trabalho e compartilharem suas experiências. Seja muito bem-vindo, Morris. Obrigado pela sua disponibilidade de estar participando desse bate-papo aqui com a gente da Consulpasso. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Maravilha. Na primeira pergunta, Morris, até por curiosidade, compartilha com a gente como surgiu a Maturi, com qual propósito, e um pouco dessa trajetória, para a gente entender aí um pouco dessa história da Maturi. Legal. Bom, a Maturi foi criada em 2015 como Maturi Jobs, depois a gente mudou o nome para Maturi, porque a gente falava que Maturi é muito mais do que Jobs, porque no começo as empresas não queriam nem saber do assunto, né? Isso mudou nos últimos anos, mas a minha grande inspiração para começar a olhar para isso foi a minha avó, Dona Keila, que trabalhou até os 82 anos, uma pessoa extremamente ativa, sempre muito trabalhadora. Estava super bem enquanto trabalhava, só que indo para o trabalho, um dia ela caiu na calçada, se machucou e não foi grave, assim, de quebrar nada, mas teve impacto, bateu o rosto, né, aquele susto, resolveu parar de trabalhar e meio que, de uma hora para outra, passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada. Isso fez com que a saúde dela decaísse rapidamente. Ela faleceu em 2013 com 91 anos e a partir daí eu refleti muito sobre essa história dela que eu acompanhei de perto e comecei a estudar a questão de envelhecimento, longevidade. Eu já tinha feito trabalho voluntário numa casa de repouso que eu tinha gostado muito. Então eu descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais acelerada e pouco se falava sobre isso. E aí, conforme eu fui tendo mais contato com as pessoas com mais de 50, 60 anos, eu percebi que havia muita dificuldade dessas pessoas de se manter no mercado de trabalho, de se recolocar em função da idade, que existia de fato um preconceito aí etário, né? E aí eu via pessoas, em função disso, ficando deprimidas, se sentindo inúteis, adoecendo, o que me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que minha avó, de 50, né, 60 anos, nem aposentadas ainda. E aí eu fui pesquisar e descobri que não existia nenhuma iniciativa voltada para isso. Então ali eu vi uma oportunidade de negócio e de impacto social, já que já tinha muita gente sofrendo com isso e até cada vez mais com a população envelhecendo. Então foi assim que começou a maturar um negócio de impacto social. Então é uma empresa, mas com esse viés social. Muito legal essa história. E a gente sabe também que até algumas empresas têm como própria política, de recursos humanos uma idade que ela acredita que seja a idade limite de trabalho. Geralmente, é 60 anos, é 65 anos. Então, a gente que é um pouco mais maduro também, eu me considero aí com 52 anos, a gente já teve experiência de ter participado em grandes empresas, ter trabalhado, que geralmente tem lá uma diretriz base de onde se acreditam que os colaboradores ainda têm capacidade laborativa, São 60 ou 65 anos. Muito legal essa história aí de se relacionar muito com o nosso dia a dia, Ou pai ou avô, quando deixa de mercado de trabalho, pensa, o que eu vou fazer agora, Como eu vou me sentir útil, Eu preciso ter um propósito, para ter até propósito de vida e de ajudar as pessoas. Muito legal essa história aí da Maturi. Obrigado. Ari, tudo bem? Muito, muito legal estar aqui contigo, uma honra. Obrigado, Morris, pela presença aqui conosco. É interessante essa primeira trajetória, mas eu tenho uma curiosidade, porque a diversidade tem sido muito falada, incentivada nas empresas, essa diversidade de gênero, cultural, étnica, social, Mas me parece que a maturidade ela anda junto com essas outras, digamos assim, características de diversidade, ou diversas, com perdão da redundância, diversas diversidades, Ela caminha junto com isso, ela é um caso à parte,
E qual é o maior preconceito? O Ari estava falando até nessa questão, né, de que daqui a pouco passou o tempo, ele já está se aposentando, ele não dá mais para o trabalho. Então, são duas perguntas numa só. Ela é um caso à parte nessa questão de diversidade da maturidade, e qual é o maior preconceito que existe hoje em relação ao profissional amadurecido, maduro e que está indo para um final de carreira na visão de muitas pessoas? Ela não é uma questão à parte, porque seja homem, mulher, LGBT, hétero, branco, negro, o que for, todos nós vamos envelhecer. Independentemente da classe social, da raça, do que for, todos nós, com sorte, chegaremos lá nos 50, 60, 70 e por aí vai. Né? E tudo indica que sim, a gente está vivendo essa mudança demográfica no Brasil, onde a gente está vivendo mais, tendo menos filhos. Então, a questão etária, na verdade, ela é transversal a todos os outros pilares de diversidade. E quando você junta uma questão, por exemplo, racial com a questão da idade, uma questão de PCD com idade, fica ainda mais desafiador para as pessoas. Né? Então, ela não pode ser considerada algo diferente, à parte, né, que não faz parte dessa agenda de diversidade e inclusão. Muito pelo contrário, porque faz parte de tudo. Né? Todos nós, desde que a gente nasceu, a gente está envelhecendo, então isso, né, passa por todos. Tem questões que a gente pode não se identificar diretamente, porque você não faz parte daquele grupo. Agora, a idade não tem como. Né? Você pode não se ver como um 50, 60 mais quando você é mais jovem, mas você quer chegar lá e provavelmente vai. Né? Então, a gente procura despertar esse olhar nas pessoas de que não tem como não falar de idade se é algo que abarca todo mundo e que está realmente um processo que está muito acelerado no Brasil. Com relação a preconceito, eu diria que assim, o etarismo, né, esse preconceito etário, é uma discriminação em função da idade, que ela é constituída por diversos estereótipos. Tem gente que acha que 50, 60 anos já é fim de carreira e tudo isso, mas se você pensa que hoje a gente está vivendo 80, 90, 100 anos, né, não faz sentido nenhum fim de carreira com 50, 60, você ainda tem várias décadas de vida e vai ter cada vez mais, né? A gente está vivendo mais, a gente está tendo mais qualidade de vida, a gente está se cuidando melhor e a gente vai precisar de renda para se manter por mais tempo, né? Se ficar todo mundo aposentado, não tem condição. Quem que vai bancar essa aposentadoria? Então, primeiro, não tem mais essa coisa de fim de carreira, isso, na verdade, não tem a ver com a idade, e sim com a condição e vontade de cada pessoa. Né? E os estereótipos são muito relacionados a questões que a gente vê de tecnologia, né? De agilidade, de abertura para mudança, entre outras coisas. Mas a tecnologia acaba sendo um dos principais fatores, né? Que, não, as pessoas mais velhas não sabem lidar com a tecnologia, porque hoje em dia a gente usa cada vez mais tecnologia no dia a dia do trabalho, ou não está aberto à mudança, ou é muito teimoso, ou não é ágil, ou é muito caro por ser muito experiente. Enfim, são alguns, né, dos fatores que a gente ouve e vê, né, como que acabam criando esse preconceito, essa discriminação, e que é um erro, porque isso é uma generalização, né, que, como eu falei, não pode ser em função da idade. A pessoa ela pode ser mais ou menos conectada, mais ou menos ágil, em qualquer geração. Hoje em dia a gente vê pessoas com 50, 60 anos que são muito mais ativas do que pessoas de 30 anos. Né? É muito individual isso de cada um. Tem muita gente aí com 50, 60 ou mais, super atualizado, super conectado, aberto a coisas novas. Né? Então a gente precisa desconstruir um pouco isso, porque essa questão de envelhecimento ainda é nova, no sentido de que é um assunto que, apesar de acelerado, é recente na nossa demografia. E aí a gente ainda tem uma visão de 30 anos atrás que uma pessoa de 50, 60, de fato, estava aí saindo, estava fora do mercado de trabalho. Hoje em dia a realidade é muito diferente, então é preciso desconstruir isso, né? Uma cultura que a gente não muda de uma hora para outra, por isso que a gente precisa falar mais sobre isso. As pessoas se reinventam, né?
na carreira, na vida e com as possibilidades até tecnológicas, elas podem até ter uma nova carreira dentro da vida delas, né? Se complementar numa outra carreira, né? Muitas vezes a gente tinha aquela visão, né, Ari, de que, o que você vai ser quando crescer? Vou ser médico, engenheiro, né? E aí aquilo é para a vida toda. E tem muitas pessoas que às vezes ele até é técnico a vida toda, depois vai virar um gestor, um mentor, um conselheiro, ou ele é de uma área da saúde e ele vai para uma área completamente diferente. O que é o teu caso, até da área da tecnologia para o que faz hoje, né, Morris? Exatamente, vai ser cada vez mais comum a gente ter diferentes carreiras e profissões ao longo da vida, com essa vida mais longeva e com o mundo do trabalho, as profissões sendo, de fato, revolucionadas pela tecnologia. A gente já tem e vai ter cada vez mais trabalhos e funções que são substituídos pelo robô, pela inteligência artificial e tudo isso, e muitas coisas novas que surgem, né? Então, a gente vai se reinventar e a gente tem visto isso acontecer. A gente tem ajudado a empresa a fazer programa de estágio 50+, por exemplo, porque está aumentando ano a ano a quantidade de pessoas com mais 50, 60 anos em universidades, em curso de graduação no Brasil. Então, isso é comum, né? Ainda as pessoas estranham, mas vai ser uma coisa muito mais comum, não é a idade que vai definir. Você, às vezes, chegou num ponto da sua carreira que, né, não tem mais para onde ir, então eu quero mudar, por que não? Né, a gente vai ter muito tempo para isso. E tenho visto isso acontecer, agora as empresas também têm que acordar para essa nova realidade. Aproveitando o gancho, né, Morris e Caco, a gente vê aqui um provável aí choque de gerações, né? Falando trabalhando na empresa, um time aí, de certa forma, no início de carreira ou no meio de carreira, um time mais maduro, né? Como você vê esse choque de gerações? Se pode ser um problema no ambiente de trabalho ou até na geração de resultados para a empresa? E qual é a tua sugestão ou recomendação, né, para as empresas ou a área de desenvolvimento ou a área de recursos humanos com pequenas ações para estar trabalhando isso? Então, se é o choque de gerações, ele realmente pode ser um problema. Se você consegue transformar esse choque em diálogo, em troca, aí a empresa tem muito a ganhar. E o choque, assim, no primeiro momento, ele é normal acontecer, porque é algo novo, é a primeira vez na história da humanidade que a gente está tendo 4 ou até 5 diferentes gerações trabalhando juntas. Isso nunca tinha acontecido antes. É a maior revolução que a gente está vivendo e vai viver nesse século XXI. Então, é de fato desafiador, é uma questão recente, mas é uma grande oportunidade de ter uma diversidade muito grande de ideias, de pensamento, de pontos de vista e de experiências, né? Então, o RH ele tem ali a responsabilidade de apoiar a liderança para transformar esse eventual choque em diálogo, em troca geracional. Já existem estudos comprovando, inclusive no Brasil, que equipes multigeracionais são mais criativas e mais produtivas, e a gente tem vários clientes que têm tido ótimos resultados, como diminuição de turnover e absenteísmo, melhora na pesquisa de clima, melhora na qualidade do atendimento ao cliente, tudo isso com equipes multigeracionais. Mas isso acontece a partir do momento que o RH e a liderança estão comprometidos, entendem a importância estratégica do tema, passam isso para todo o time, fazem essa inclusão de pessoas com diferentes idades e a integração, né? Isso desde o processo seletivo, ao onboarding, até o dia a dia, passando por atualização, né? E todos os demais rituais até a saída, você pensar nessa integração geracional, fazendo uma série de ações que aí podem variar muito dependendo da realidade de cada empresa, de cada time, né? Mas é preciso ter um olhar proativo para isso. O gestor ele tem que também estar comprometido com isso e buscar essa integração que acontece no dia a dia, quando existe respeito mútuo, né, e as gerações se tratando de igual para igual. Ninguém é melhor nem pior que o outro. Ele precisa quebrar barreiras para que os mais velhos e mais jovens estejam abertos a aprender e ensinar uns com os outros, porque essa troca é muito rica, né, e a empresa vai colher vários frutos como esses exemplos que eu dei.
Mas não existe receita de bolo, não existe né, uma receita simples, como eu falei, depende muito da realidade de cada organização, por isso que a gente faz muitas vezes diagnóstico, consultoria e muito treinamento, porque é um processo de educação também, né, para entender toda essa realidade e o porquê fazer isso. Tem a questão social, mas como eu falei, mais do que isso é estratégico para o futuro do negócio. A partir desse entendimento de ações efetivas, você começa a ter integração, aí o choque vira diálogo, e aí você tem diversos ganhos, mas sempre tendo aí um olhar ativo para isso no dia a dia mesmo. Concordo com você, Morris, e é uma jornada de transformação. Não se faz isso de um dia para o outro. Eu acho que isso Exatamente, que é cultura, o ponto, né? né? Exatamente, é um pouco de cultura, muito legal. É interessante que eu vejo, né, Ari Morris, que o choque cultural, de diferença de idade, ele existe, de faixa etária, no caso, de duas formas, na minha opinião. Primeiro, a idade mesmo, em qualquer, não só no mercado de trabalho. O mais velho tem alguns hábitos que o mais novo não tem, até a própria energia é diferente. Mas no mercado de trabalho, e cada vez mais, a tecnologia trabalha de uma forma tão acelerada que a gente pode separar, acredito que as pessoas separam dessa forma, né? Que o mais antigo ele é mais, digamos, analógico e o mais novo é mais digital. Mas à medida que esse diálogo acontece, essa distância se encurta, porque vai ver que as pessoas, um complementa o outro e é muito importante. Por isso que eu queria perguntar, outra curiosidade que eu tenho, é se existe alguma habilidade específica dos mais maduros, que são valorizadas no mercado, né, que impactam no negócio, que, diferente do mais novo, alguma vantagem em relação, claro, além da experiência, é claro, e se estão surgindo novos cargos para estas pessoas, não apenas aqueles de liderança, de, como falei antes, conselheiros, mentores, né? Até o próprio estágio, achei interessante, tem o filme Estagiário, do Robert De Niro, e a gente vê a contribuição que aquele personagem dá no filme como uma pessoa mais antiga e sendo um conselheiro, mas se existe no mercado coisas novas surgindo para essas pessoas e elas têm alguma habilidade valorizada, específica. Sim, sem dúvida. Tem muitas, né? Começando, assim, lógico, a gente generalizar é sempre perigoso, né? Assim como falar que o jovem tem mais energia que o mais velho, também não dá para dizer que é assim com todo mundo, né? Tem coisas específicas de cada geração, mas as questões são muito mais individuais do que qualquer coisa, né? Lógico, a tecnologia é um fato, a geração Z, né? Millennials, muitas vezes são nativos digitais, nasceram já no mundo da internet, então para eles é mais natural lidar com a tecnologia. Ok, o 50, 60 mais que nasceu no mundo analógico, não quer dizer que ele não possa, não saiba lidar e aprender com tecnologia, muito pelo contrário, ele pode e ele vai juntar esse aprendizado tecnológico com uma experiência do mundo digital que é super válida. O que pode acontecer é ele ter um tempo de aprendizado um pouco maior, e tudo bem, isso ele vai compensar trazendo justamente essas outras habilidades que você me perguntou, que são muito importantes e complementares que agregam aos jovens, que são principalmente as soft skills, né, as questões comportamentais que hoje em dia são tão valorizadas, que são, além da experiência profissional, experiência de vida, o comprometimento, habilidade de relacionamento interpessoal, né, calma para lidar com os problemas, porque você já passou por várias crises. A gente viu na pandemia empresas falando para a gente, nossa, que bom que eu tenho aqui, que importante está sendo ter pessoas mais maduras no meu time nesse momento, que de isolamento, o jovem está tendo sérias crises de ansiedade por ter que ficar preso em casa, e os mais velhos conseguindo lidar melhor com isso, e auxiliando os jovens, acaba dando uma mentoria ali, atenção, a paciência, principalmente para lidar com o cliente, mas também com o colega de trabalho, olho no olho para fazer um bom atendimento. Tudo isso é muito importante, né? E isso agrega aquela necessidade de fazer acontecer muito rápido ao jovem. Então, você equilibra um pouco mais, né? Um influencia o outro e você acaba tendo um equilíbrio que é muito positivo, porque aí o jovem quer correr para fazer uma coisa e o mais velho fala, peraí, eu já passei por isso, vem cá, né? Vamos pensar junto, mais pé no chão.
Então, né, você não fica nem no 8 nem 80. Então, isso que é legal. E essas habilidades comportamentais têm tudo a ver com a maturidade. São coisas que é o tempo que ajuda, muitas vezes, você a ter esse tipo de habilidade. Então, tudo isso aliado ao conhecimento de um consumidor maduro, né, que hoje em dia é um mercado consumidor gigantesco, 50 a mais, você consegue entender melhor as dores, necessidades e como se comunicar com esse consumidor mais velho, que muitas vezes o jovem não vai saber, né? O jovem ele está lá para acaba fazendo produtos, serviços para os jovens porque ele conhece a realidade dele, né? Então você também acaba tendo esse ganho aí de atender melhor clientes também de todas as idades. A gente falou aí de as habilidades aí desses profissionais maduros, e a gente sabe que tem muita experiência e tem muita lição aprendida, né? Então, assim, e trazer isso para dentro da empresa, as lições aprendidas, alavanca, acelera qualquer processo de transformação. Ele já vivenciou isso, né? E ele tem, de certa forma, um caminho, vai ser um facilitador para qualquer coisa, né? Porque tem no mindset dele ter passado pelas experiências. Falando um pouco da Mature, falando do trabalho da Mature aí de estar ajudando as pessoas maduras a se recolocarem na vida profissional, tu pode compartilhar para a gente um case ou como foi a satisfação de uma pessoa que procurou a Mature, né? E depois de se ter recolocado no trabalho, né? Ou na vida ativa, compartilhando a experiência? Olha, a gente tem hoje mais de 200 mil pessoas cadastradas na Mature no Brasil inteiro, né? Profissionais 50 a mais. Então, são aí centenas, milhares de casos. A gente já ajudou a recolocar mais de 7 mil pessoas ao longo desses 7 anos. E assim como a gente também capacita essas pessoas para trabalharem por conta própria, além da empregabilidade, a gente fala de empreendedorismo, consultor, autônomo, esse tipo de coisa. Então, tem muitas histórias e aí a gente acaba trazendo os cases das empresas. Nossos clientes são as empresas, né? Então, a gente presta serviço para as empresas com relação a banco de talentos 50 a mais, treinamento e consultoria sobre diversidade etária, integração geracional e processo de recrutamento e seleção. E para os 50 a mais é tudo gratuito, plataforma de vagas, o conteúdo, cursos, eventos e tudo isso. Então a gente teve já diversos programas, como por exemplo o que a gente fez recentemente com o Boticário, que a partir de um diagnóstico interno entendeu que precisaria ter vendedoras mais maduras em lojas, escolheram a marca Quem Disse Berenice, que é uma marca de beleza voltada para mulheres e que tinha uma pegada muito jovem, e a média de idade das vendedoras era 20 anos. E aí a gente treinou ali os gestores, os gerentes de lojas, contrataram 10 pessoas para diferentes lojas em shoppings espalhados pelo Brasil, né, uma forma ainda piloto. E a partir do momento que começou a ter vendedoras com mais de 50 anos, uma vendedora por loja, né, dessa marca, começou a entrar uma cliente também mais madura, que não entrava nessa loja porque não se identificava com aquela vendedora jovem. Falando, isso aqui não é para mim. A partir do momento que ela vê uma vendedora ali, né, da mesma faixa etária que ela vai e ela entrava e ia direto nessa vendedora. Então, logo eles perceberam que estavam trazendo um cliente novo automaticamente, além de tudo que essa vendedora madura agrega, né, ali no dia a dia, as jovens, como a gente falou, com as suas questões comportamentais, experiência, comprometimento e tudo mais, trouxe essa pessoa que não sentia vontade de entrar na loja. E aí isso eles levaram para a convenção, para que os franqueados também fizessem a mesma coisa. Um outro projeto muito bacana foi com a Credicar, que contratou 7 pessoas com mais de 50 anos, ia ser um projeto temporário. No final, praticamente todas foram efetivadas e continuam lá até hoje. A gente acompanhou isso, então teve também muito treinamento antes, depois mentoria, para a gente ver lá e auxiliar a continuidade disso, entender os KPIs que foram definidos, como é que estavam sendo, e deu tão certo, uma equipe que era super jovem, né? Deu tão certo que virou um case dentro do grupo do Itaú, e outras áreas do Itaú começaram também a se interessar e tanto fazer a conscientização sobre o assunto, como contratar pessoas 50 a mais também,
em diferentes áreas. Aí, para citar alguns exemplos super bacanas, e aí com pessoas de 50 até 70 anos sendo contratadas. Quais são as habilidades para os líderes que estão em busca até de uma recolocação ou de uma virada de carreira diferente, até mesmo podendo ser empreendedor, não apenas ter uma vaga em alguma empresa, né? E que tipo de ajuda e de que forma a Mature pode ajudar com cursos, formação, também um pouco da questão mental, encorajar, empoderar, se usa muito esse termo agora, né? Deixar a pessoa, muitas vezes ela sai do mercado, ela se sente um pouco perdida nessa divisão do mais 50 em diante, e ela precisa de uma orientação. Quais são os caminhos, como que a Mature ajuda nesse sentido, na formação dessas pessoas e dos líderes, principalmente, também, né? Sim, sim. Então, na liderança a gente faz muito treinamento falando da questão de envelhecimento populacional, longevidade, diversidade etária, integração geracional, para que eles entendam a importância, como eu falei, além de social, estratégica do tema e o quanto isso vai influenciar os negócios no futuro próximo. A gente está vivendo mais, está tendo menos filhos, então a gente vai ter no futuro uma escassez de jovens talentos muito grande. Hoje é difícil para as empresas reter os jovens, no futuro vai ser ainda mais desafiador. Em 2040, 57% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 45 anos. Então, se a empresa fica focada só no jovem, ela vai ficar para trás. Então, a gente traz isso para os líderes entenderem e depois saberem como fazer. Aí, junto com o RH, botar em prática esse tipo de programa, começando pela educação, depois atração, retenção de colaboradores 50 mais e a integração junto com os mais jovens. É importante que eles entendam que isso realmente é estratégico, né, e comecem a dar prioridade, assim como já dão hoje para a questão de diversidade racial, de gênero e por aí vai, porque senão ele realmente vai ter problemas, né? E faça um teste, faça de fato algo efetivo, um piloto para começar, né? E perceber como é que vai ser esses ganhos todos que eu falei, para que depois ele possa fazer com que isso faça parte da cultura do dia a dia da empresa. Já para os 50 mais, eu diria que assim, por mais que a gente esteja diariamente falando com as empresas, e felizmente tem mais empresas interessadas no tema, ainda são poucas vagas direcionadas especificamente para os 50 mais. Além do preconceito etário, a forma de trabalho está mudando. Então é muito importante se abrir para outros formatos, né? Além da questão que a gente falou de se abrir para eventualmente uma nova carreira, uma nova profissão, né, mudar de área, é também pensar em trabalhar como autônomo, consultor, empreender, né? Você pode continuar trabalhando para empresas, mas por projeto, não necessariamente como um funcionário, né? Porque existe talvez até mais possibilidades num formato assim mais flexível do que achar um emprego tradicional, né? Então, tá aberto para essas mudanças, buscar atualização contínua, tanto técnica quanto comportamental, né? E eu falo disso sempre porque tecnologia é lógico, é um fato, precisa saber, mas as questões comportamentais, além dessas que a gente comentou, que vem com maturidade, tem outras que são fundamentais para o dia a dia de trabalhar em time, novo mundo do trabalho, que hoje em dia é mais horizontal, é colaborativo, né, é mais diverso. Então, se você não está aberto para trabalhar nesses formatos, você vai ter dificuldades, tanto dentro quanto fora, né, de empresas. Curiosidade para o novo, né, tá aberto aí para coisas diferentes, eventualmente dar um passo atrás. Humildade para aprender essas coisas novas, inclusive com os jovens, para ser gerido por pessoas mais jovens, né? Então, participar de eventos, fazer cursos, grupos, comunidades, como a gente tem na Mature, onde você se inspira com outras pessoas, você faz parcerias, né? Isso tudo é muito importante, esse networking ativo, né? Saber usar as redes sociais de forma profissional. Então, acho que essas são algumas das dicas que eu dou, assim, é você se valorizar, saber que a sua experiência é muito importante, mas ter essa humildade de buscar novos aprendizados e desapegar um pouco do passado, olhando para o futuro, né? Acho que é mais ou menos por aí.
Pegando o gancho, né? Tecnologia. Hoje a gente sabe que a gente está num mundo assim, não posso dizer se é VUCA, MUVUCA, enfim, a todo momento a gente tem, né, uma nova ferramenta. Se fala muito na realidade virtual, no metaverso, e-learning, enfim, a gente tem assim um pacote de coisas. Qual é a tua percepção? Você acredita que hoje as soluções tecnológicas que estão surgindo, os desenvolvedores já pensam, principalmente nessa estatística que você comentou, que até 2040, aí, provavelmente uma grande parte das pessoas vão estar acima de 45 anos de idade trabalhando, ou ainda você acredita que ainda é um pouco incipiente e está muito mais voltado para uma população, para o mercado de trabalho mais jovem? Qual é a tua percepção quanto a isso? Principalmente que você veio do mundo de tecnologia, né? E é do mundo de tecnologia. Sim, eu sou engenheiro de software, fiz essa mudança, né, para virar um administrador, empreendedor quando comecei a Maturi, mas continuo gostando muito da tecnologia e sabendo da importância dela, que e vai ser cada vez mais, né, tem um caminho sem volta, e é muito importante a gente ter também um olhar para essa inclusão digital, capacitação das pessoas maduras com relação à tecnologia, inclusive tecnologia mais avançada, quando a gente fala de desenvolvimento, de sistema, programação, tudo isso, porque as empresas sofrem muito hoje com a escassez de mão de obra técnica, né? Quando a gente fala de desenvolvimento e tecnologia de programação, de sistemas e tudo isso, né? Então, você tem tanta gente boa aí que está precisando de trabalho mais maduro, por que não essas pessoas? Ainda existe um foco muito grande no jovem com relação à tecnologia e, como eu falei, existem estudos comprovando que a idade não é limite para aprender, basta que a pessoa queira, né, ela pode se tornar um programador ali com 50, 60 anos ou mais, por que não? Mas também tem várias outras funções dentro da tecnologia, além da programação e desenvolvimento, só que eu vejo que esse tipo de curso acaba tendo uma pegada muito jovem, né? Então é preciso também adaptar isso para todas as idades, incentivar pessoas maduras a olharem, a entrarem nesse mundo da tecnologia, porque tem muita oportunidade, né? E, enfim, eu acho que é de extrema importância a gente ter incentivo para isso e um olhar que realmente vai além dos jovens, porque a escassez de mão de obra com relação à tecnologia ela é um fato, vai continuar por muito tempo. Então, por que não aí unir o útil e agradável, uma pessoa com experiência, com todos esses soft skills, também trabalhando em tecnologia? Eu acho que, na verdade, vai ser, né, uma saída que algumas empresas já estão até fazendo programas, treinamento desse tipo, e com certeza vão colher os frutos. Tem que adaptar, né, para essa faixa etária, mas é super possível. Então, minha dica é tanto para as empresas olharem para isso, quanto para os 50 mais também se abrirem para esse tipo de profissão. Existe alguma legislação específica? Por que eu pergunto isso dos mais 50 para incentivar? Porque a gente está mais acostumado na própria legislação trabalhista, enfim, do mercado, da questão do aposentado mais 60, na verdade, né? E por que a escolha do mais 50? É porque há uma pesquisa de que realmente há um divisor de águas na carreira, de que a partir dos 50 começa uma desaceleração de oportunidades no mercado e por isso a Maturi entrou nesse aspecto, né? Porque tu deste até o exemplo da sua avó, mas é diferente do mais 50, mais antigo, quando ela parou, né? Por que o mais 50 e se tem algum incentivo para que as empresas invistam mais nisso, não apenas nos resultados, que a gente sabe que dá, mas se existem incentivos também. Bom, 50 anos é porque lá em 2015, 2014, quando eu comecei as minhas pesquisas no início da Maturi, eu percebi que 50 anos as pessoas já ficam praticamente invisíveis no mercado de trabalho de maneira geral. Tem um recorte de 60 anos que pela lei é idoso, mas na verdade antes dos 50 já começa o preconceito etário, muitas vezes bem antes, principalmente para as mulheres. As mulheres sofrem etarismo bem mais cedo do que os homens. Com 40, 45 já começa a pesar bastante, mas 50 anos realmente vira quase que um tabu, né? Uma contratação
de pessoas 50 a mais. As pessoas se veem invisíveis e quase que num limbo, no sentido de que, pô, ainda não sou idoso, eu estou aqui no meu auge intelectual, estou super bem, estou ativo, mas não sou mais jovem também. E aí, onde que eu me encaixo? Então, foi um pouco por isso que a gente escolheu 50 a mais, e isso tem se mostrado muito assertivo, né? Porque se a gente fala para a empresa contratar 60 a mais, aí fica ainda mais desafiador, né? E 50, ainda que seja desafiador, talvez, né, tem um pouco mais de abertura quando a gente fala de diversidade etária, e tem muita gente aí nessa faixa etária precisando, já sofrendo com esse preconceito etário e ainda não estando aposentado, né? Então precisando de fato de renda. Legislação, a gente não tem, existem vários projetos de lei lá no Brasília que eu já vi tanto na Câmara quanto no Senado, seja de incentivo fiscal, até de cotas relacionado ao tema, contratação e manutenção de pessoas com mais de 50, 55 anos, mas que estão parados, não estão perto de virar lei. Eu acredito que isso em algum momento vai acontecer, porque isso tem tudo a ver com a questão de previdência social, né? Se a gente está vivendo mais, a gente vai precisar trabalhar por mais tempo e o governo, de alguma forma, vai querer incentivar as empresas a manter as pessoas trabalhando para poder dar conta, né, dessa coisa da previdência, senão realmente não vai ter como, né? Mas a gente tem visto aí em âmbito municipal já acontecendo algumas iniciativas. Então, por exemplo, em Porto Alegre foi, no mês passado, sancionada uma lei que foi aprovada pelos vereadores, que é justamente um incentivo fiscal para contratar pessoas com mais de 60 anos, né? Então, foi a primeira capital que eu vi uma lei dessa sendo aprovada. Eu acredito que vai ser aí um incentivo para, eventualmente, outros lugares. São Paulo eu já vi isso ser aprovado, mas acabou não sendo sancionado no âmbito estadual. Então, a discussão já existe. Eu acredito que esse assunto deve crescer dentro do poder público. Na Maturi, a gente tenta até influenciar políticas públicas sobre isso, que a gente sabe que é necessário, né? Seja incentivo ou cotas, de alguma forma, isso deve acontecer para que as empresas olhem mais para isso de uma forma mais efetiva, mais rápida, já que essa mudança cultural demora muito, mas a mudança demográfica está aí acontecendo rapidamente, né? Interessante esse pioneirismo de Porto Alegre. Tem até um caso de um ex-jogador, Valdomiro, que jogava no Internacional e foi vereador, e ele, em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, ele cria a lei do idoso entrar a gratuidade nos ônibus. Depois, como deputado estadual, ele leva isso adiante, e depois essa lei vira uma lei hoje nacional em todo o país, e outras, aí depois vem a do supermercado, da prioridade, enfim. Interessante. Exato. Que começou também em Porto Alegre esse movimento de facilitar também a vida do idoso, no caso. Bem legal. Rio Grande do Sul é um estado que tem uma proporção de população 50, 60 a mais muito grande, maior do que a média nacional. Então, acho que já existe um olhar forte para isso, né? E no Brasil a gente tem o Estatuto do Idoso, que fala de diversas questões relacionadas às pessoas com mais de 60 anos, inclusive o direito e pleno acesso ao emprego, oportunidade de trabalho, mas botar isso em prática é outra história, né? São outros 500. O que eu vejo, né, Morris, é um longo caminho a ser percorrido. E existe alguns incentivos, né? Então, assim, quanto mais pioneirismo aí, como o próprio Caco comentou, né, está trazendo alguns incentivos para a empresa, são os aceleradores, né? Como aconteceu com outras modalidades também, na parte de maternidade, licença paternidade, empresa legal, enfim. Então, é um caminho longo aí, que bom aí que teve o pioneirismo aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas que isso se compartilhe com o país, todas as empresas, né, para que a gente consiga, a todo momento, modificar um pouco essa cultura que ela vem de muito tempo atrás, a gente sabe disso, né, e quanto que traz de ganho para a empresa trazer, como a gente comentou, pessoas mais maduras dentro do time, dentro das empresas, né, eu acho super bacana esse trabalho que você faz, que a Maturi faz, e como ajuda esse tema que é extremamente relevante, não só para as empresas, para as famílias, para a sociedade, porque vai ter alguém que vai chegar nessa idade, né, Caco?
Então, assim, ou na nossa família, ou colegas nossos, enfim, e a partir de agora, como funciona? Né? É um processo natural, né? É um processo natural. Eu acho que vai levar um tempo, mas a idade vai bater na porta de todos. E como o Morris falou, existe uma estatística, quando o mercado estiver já nos 45 anos, a maioria ou um volume muito grande de pessoas, elas vão, inclusive como líderes, vão pensar no futuro delas também, e isso vai se transformando aos poucos. Mas essa semente plantada pela Maturi é muito importante, muito legal, e está de parabéns pelo trabalho que tem feito, em 7 anos fazendo tantas coisas, né, com 200 mil pessoas conectadas já, bacana mesmo, está de parabéns, a gente fica orgulhoso de ter no país um empreendedorismo dessa forma, que muito nos orgulha, né, Ari? Com certeza, a gente tem esse papo aqui, a gente poderia ficar mais de 1 ou 2 horas conversando, porque ele é super interessante, né? Mas, assim, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Primeiro, agradecer em nome de todo o time da Consulpass, porque, como eu comentei, esse assunto é extremamente importante, né? Então, assim, é importante para a sociedade, é importante para as famílias, para as empresas, né? Para as pessoas que estão passando por esse momento também, né? Só agradecer a você, Morris, a elogiar a iniciativa, a criação da Maturi, porque, com certeza, aí é um case, né? É um exemplo que surgiu lá da história lá de um caso prático que aconteceu e transformou Sim. aí um limão numa limonada. Eu acho que esse é o grande ponto. Só agradecer. E se você quiser, ao mesmo tempo, compartilhar com a gente as suas redes sociais, como que as pessoas chegam até a Maturi. Legal. Bom, eu super agradeço o convite, que foi um ótimo papo. Como você falou, dava para a gente ficar horas falando sobre isso. Mas é muito importante começar, né, a falar sobre isso. Eu falo muito da importância da gente debater para poder combater o preconceito etário, que todos nós somos responsáveis, e senão todos nós vamos sofrer com isso também, seja hoje ou seja no futuro, se a gente não mudar essa realidade, né? Afinal de contas, como eu falei no início, todos nós, com sorte, chegaremos lá. Então, realmente agradeço e parabenizo vocês, né, por abrir espaço para esse tema. Bom, fica o convite para quem quiser conhecer mais sobre a Maturi, seja 50+, seja empresa, nosso site é maturi.com.br, M-A-T-U-R-I, bem fácil. Nas redes sociais a gente também tem o Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube da Maturi, é bem fácil de achar. No Instagram é o @soumaturi, no LinkedIn, Facebook, é só buscar lá Maturi. No Facebook a gente tem a comunidade Maturi, que é um grupo para os 50+ fazerem parte, é um grupo aberto, onde você se conecta com outras pessoas, como eu falei, se inspira, também faz parcerias. E estando cadastrado no nosso site ou seguindo a gente nas redes sociais, ficar sabendo das novidades, dos cursos, eventos e das oportunidades que a gente tem. Então, fica aí o convite, tem muita coisa que a gente faz, muita coisa aberta, gratuita, seja empresa ou 50+, e agradecer novamente aí o espaço. Legal, e a gente também tem que ser objetivo, né? O mundo é muito rápido, digital, para que as pessoas peguem o conteúdo de uma forma rápida. Vai estar tudo compartilhado na Consulpass e a gente não vai passar do mais 50 minutos aqui. Então a gente encerra num bom tempo para compartilhar com as pessoas. Obrigado mais uma vez, Ari, estar contigo aqui. E parabéns, Morris, pelo trabalho e vida longa a Maturi, que está fazendo um excelente trabalho. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Um abraço, gente. Um abraço.